Cantarai, cantarai a bondade do Senhor. Cantarai, cantarai a bondade do Senhor. Cantai ao Senhor cântico novo. Canta ao Senhor a terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Cantarai, cantarai a bondade do Senhor. Cantarai, cantarai a bondade do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor aos doutores da lei: Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, quando foram os vossos pais que os mataram. Assim, dais testemunhos e aprovação às obras dos vossos pais. Porque ele mataram-nos e vós levantais os monumentos. É por isso que a sabedoria de Deus disse: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles hão de matar uns e perseguir outros. Mas Deus vai pedir contas a esta geração, do sangue de todos os profetas, que foi derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo que se pedirão contas a esta geração. Ai de vós, doutores da lei, porque tirastes a chave da ciência, vós não entrastes e impedistes que os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os escribas e os fariseus começaram a persegui-lo terrivelmente e a provocá-lo com perguntas sobre muitas coisas, armando-lhe ciladas para o surpreenderem em alguma palavra da sua boca. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, São Paulo dirige uma carta aos fiéis de Éfeso e diz que dirige aquela carta àqueles que são fiéis em Cristo, àqueles que guardam a sua fidelidade a Cristo. É esta também a nossa missão de cristãos, sermos fiéis a Cristo. A fidelidade a Nosso Senhor não é uma coisa fácil. Se ela for verdadeira, se ela for como Ele próprio a definiu. Porque Jesus disse: se a mim me perseguiram, também vos hão de perseguir a vós. E o discípulo não é superior ao mestre. Portanto, a fidelidade a Cristo é uma fidelidade por inteiro, que exige toda a nossa vida, todas as nossas forças. A fidelidade a Nosso Senhor não é uma simples simpatia, não é ter uma certa simpatia por Jesus, porque Ele realizou obras muito boas. A fidelidade ao Senhor é entregar-lhe a vida, é deixar que Ele guie a vida. Porque nós podemos ter simpatia por Nosso Senhor,
mas guiar a nossa vida como nos apetece. E isto não é ser fiel a Ele. O exemplo dos santos e o exemplo dos santos mártires, de forma muito clara, é para nós o que nós devemos também fazer. Hoje celebramos a memória de Santo Inácio de Antioquia. Pela sua fidelidade a Cristo, foi condenado à morte e foi martirizado. Enquanto caminhava para o martírio, enquanto caminhava para Roma, ele escreveu muitas cartas e numa dizia: deixai-me ser trigo de Cristo, deixai-me ser moído pelos dentes das feras, porque ele foi martirizado com os animais ferozes que o mataram. Ora bem, irmãos e irmãs, neste santo lugar onde estamos, nós somos convidados à fidelidade ao Senhor como os mártires, ou seja, até derramar o sangue. Nós dizemos imediatamente, mas nós não temos esses problemas porque vivemos em paz, não há perseguições como ao tempo de Santo Inácio de Antioquia, mas não é verdade. Os nossos tempos têm os seus desafios, têm as suas perseguições. Cada um deve perceber no seu tempo como deve dar testemunho. O que nós não podemos fazer é ter uma fé envergonhada, uma fé que se esconde. Quando chega a perseguição, que às vezes pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser em tantos locais, a fé envergonha-se, esconde-se, não dá testemunho, não é fiel. E o exemplo dos mártires diz-nos que ou somos fiéis ao Senhor sempre, ou então temos uma fé simpática, mas não é aquela fé que o Senhor quer. Neste lugar, nós temos dois exemplos do que é ser fiel. Nos meninos, Francisco e Jacinta. Francisco e Jacinta foram presos e ameaçados de morte. Segundo os relatos da época, foram ameaçados que seriam deitados em azeite a ferver para revelarem o segredo. E o que é que disseram os meninos? Antes a morte do que ser infiel. Antes a morte do que não ser fiel ao que Nossa Senhora pediu. Antes a morte. Isto é a fidelidade a Cristo. Nós temos muita simpatia pelos santos Francisco e Jacinta, mas devemos aprender com eles a viver a fé. Por isso a Igreja nos dá como santos, para aprendermos com eles a viver a fé. Uma fé fiel, uma fé forte, uma fé que não se envergonha, que não se esconde, que não vacila. Vamos pedir a São Francisco e a Santa Jacinta, a Santo Inácio de Antioquia e à gloriosa Virgem, nossa Mãe, que estejam conosco, que intercedam por nós, para que sejamos fiéis como o Senhor nos pede. Amém.